Quarentena para candidatura policial. E o que é isso? Policiais, assim como professores e médicos, têm todo o direito de se candidatar e participar da vida política do país. No entanto, como são os policiais que pegam em armas para defender a sociedade, a gente precisa ter regras um pouquinho diferentes para eles. Hoje em dia, como é que funciona? Um policial pode estar trabalhando, fazendo operação na rua e depois de pouco tempo se lançando candidato. E aí a gente pode ter uma confusão, pode ter uma operação ali que ele pode usar para fazer propaganda em cima, pode ter um risco para ele mesmo. Então a gente precisa pensar num prazo mais longo entre o tempo que ele está trabalhando e o tempo que ele precisa se afastar para poder sair candidato. O que a legislação prevê hoje? Hoje a gente tem prazos que variam um pouco entre policiais civis e policiais militares, mas a média é de 6 meses, ou seja, o policial tem que se afastar da ativa 6 meses antes de sair candidato. O que acontece é que na prática esse prazo é muito menor. Nas últimas eleições a gente teve caso até de 60 dias, então o policial estava na ativa e só 60 dias antes ele saiu candidato. O que a gente defende é um prazo maior entre o período que ele está na ativa e quando ele tem que se afastar para sair candidato, para evitar o uso político desse candidato da própria polícia. A polícia não é um órgão que deva ser usado politicamente, é um órgão técnico, imparcial. A gente defende o direito de policiais participarem da vida política do Brasil. Assim como a gente tem professores, médicos, a gente tem policiais nessa discussão. A questão é que a polícia é um órgão muito sério para que a política entre dentro dos quartéis, dentro das delegacias. Então a gente precisa garantir a participação eleitoral desses policiais, protegendo as polícias. Quando a gente fala de fiscalização de eleição, o papel do Tribunal Superior Eleitoral, tribunais regionais eleitorais, é fundamental, porque são esses tribunais que fiscalizam se os candidatos estão se comportando bem, se eles estão fazendo campanha dentro da lei. Então, cabe aos tribunais eleitorais fiscalizarem também a participação de policiais nas eleições. Então, por exemplo, existe uma norma que veda o uso de emblemas, de fardas, para fazer campanha eleitoral. Essa norma deveria ser fiscalizada, porque quando aparece um policial fardado ali, isso confunde um pouco as pessoas. As pessoas falam, nossa, esse policial tá lá, ele vai me defender da violência, vai combater a criminalidade. E isso pode beneficiá-lo politicamente, quando na verdade ele vai fazer outra coisa, ele não vai ser eleito para ser policial. Policial ele era quando ele estava na ativa, fazendo as operações, por exemplo. O que ele vai fazer é fazer política. Ele vai estar lá no parlamento, fazendo seus discursos, fazendo as suas articulações, propondo os projetos legislativos. Então ele não precisa fazer campanha com a farda e nem com uma arma, por exemplo. Então essa é uma regra que o Tribunal Superior Eleitoral pode fiscalizar. Temos e queremos ter policiais candidatos, mas dentro dessas regras. Não faz sentido usar farda para fazer campanha eleitoral. Por que é tão importante a gente falar dessas regras para policiais? A gente faz esse trabalho de palpitar nas regras que devem regular a eleição de policiais, porque a gente acredita na polícia. A polícia é uma instituição muito importante para o Estado democrático de direito, para as pessoas, para garantir a segurança das pessoas. E quando a política entra pela porta do quartel, entra numa delegacia, ela desvirtua o trabalho da polícia. Eu tenho que fazer segurança pública protegendo todas as pessoas, sem fazer nenhum tipo de distinção, sem atender interesses específicos. E o interesse eleitoral, ele é um interesse individual daquele candidato. Então, falar dessas regras é proteger a polícia, é garantir que ela seja mais eficiente, que ela trabalhe para todo mundo, para todas as pessoas e que esse policial possa em paz fazer a campanha dele sem misturar muito a vida de trabalho, essa vida policial, com a candidatura policial. Por isso é tão importante a gente separar no tempo, aumentar o período aí, essa quarentena, o tempo em que ele trabalha ativamente nas ruas e o período que ele sai candidato, para fazer essa proteção, proteger a polícia, proteger os policiais e assim proteger toda a sociedade. A gente tem hoje, na discussão do novo Código Eleitoral no Senado, um prazo que coloca em discussão essa necessidade de ampliar o período de quarentena, o período de afastamento do policial da ativa para poder ser candidato. E é isso que a gente defende, um período maior, justamente para evitar que a instituição policial seja usada politicamente, já que a polícia é um órgão público e não deve ser usado para defesa de interesses pessoais. Agora eu vou ensinar vocês a fazer a propaganda do Capitão. Você pega a cabeça de bode da viatura, pega o celular e coloca o celular na cabeça de bode com a música do Capitão. Por isso a discussão do novo Código Eleitoral é tão importante, porque ela prevê uma quarentena maior.